Agora nós conversamos com o Eduardo Neto, que é diretor da rede de academias Bodytech. Ele nos fala sobre o mercado fitness, né, e como esse mercado vem lidando com a crise do coronavírus. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Eduardo, você é diretor de uma das maiores redes de academia do Brasil. Como vocês estão lidando com esse momento tão difícil para o setor? Sem dúvida tem sido, os últimos dias foram desafios enormes. No primeiro momento, eu conseguiria dividir em 3 etapas. Primeiro momento, muito pânico, né, que era um assunto totalmente inusitado, que a gente não tinha a mínima ideia de como proceder. Aí conseguimos criar um comitê de crise para tentar enfrentar a crise. E tivemos, nos últimos 40 dias, 100% das academias fechadas, são 102 operações, o que representa uma queda da receita muito grande. E trabalhamos depois com esse auxílio do governo na suspensão do contrato de todos os funcionários. E nos últimos 10 dias, a gente tem 2 operações em Santa Catarina e a gente retornou às atividades lá, mas de forma seguindo as orientações das autoridades e com um movimento muito baixo, em função, é claro, da preocupação da população. Então a gente tem um movimento muito baixo nas academias e basicamente é só Santa Catarina e Campo Grande é que a gente tem operações que estão hoje em dia liberadas. A operação de Campo Grande reiniciou hoje, mas com uma preocupação muito grande, porque o movimento está sendo muito baixo, e aí você já tem a retomada dos custos pela nossa frente. Eduardo, tudo bem? Aqui é a Amanda. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eduardo, você citou, né, que algumas academias estão retomando o funcionamento. Gostaria de saber quais são as ações que vocês têm adotado, né? A gente sabe, o movimento voltando, mas a gente ainda tem o coronavírus circulando. Quais são as medidas de segurança que vocês têm adotado para proteger o público e, claro, também os funcionários? As academias estão voltando com com várias restrições. Então, dar um exemplo para vocês de como é que está funcionando, é muito parecido com o cinema. Então, você tem uma capacidade máxima de pessoas dentro da academia, está reduzida para 30%. Então, uma academia de 700 metros quadrados, você tem no máximo 30 pessoas. É feito o agendamento, então você pode ter no máximo 30 pessoas. A pessoa agenda a academia, né, em determinado horário. Você tem uma contagem na roleta de entrada e saída, onde você consegue ter 30 pessoas naquele horário. Então, vamos supor, a academia abre às 7 horas da manhã, recebe no máximo 30 pessoas, fecha às 8, higienização, e depois abre um novo horário, exatamente como uma sessão de cinema. E, além disso, distanciamento num raio de 4 metros quadrados entre um cliente e outro, o equipamento cardio, sempre um equipamento sendo utilizado e o outro fora de utilização. A mesma restrição em aulas coletivas. Nós, por precaução, decidimos não adotar as aulas coletivas, então a gente suspendeu as aulas coletivas e disponibilizamos álcool gel, um sistema de limpeza mais assíduo ainda, além desses intervalos, e todas as pessoas dentro da academia com utilização de máscara. Mas, basicamente, são as orientações que a gente está tendo para obrigar, né, obrigados pelas autoridades para poder abrir as academias. Agora, Eduardo, é importante a gente perguntar, vocês desenvolveram alguma atividade alternativa para os seus alunos? Você explicou que são cerca de 100 operações aí em todo o Brasil. Vocês desenvolveram lives, aulas virtuais, alguma forma que o aluno continue em atividade mesmo longe da academia? Sem dúvida, essa é uma estratégia que todas as academias estão utilizando. A gente tem utilizado as lives, são 4 aulas por dia oferecidas pelo aplicativo. A gente já tinha um aplicativo que foi desenvolvido há 5 anos atrás, então acho que a gente largou um pouquinho mais na frente. Apesar do aplicativo, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande, mas aí o coronavírus bombou ele. A gente teve um download de 10 milhões de usuários, o aplicativo ficou aberto para toda a população, já era um aplicativo liberado para o cliente da Bodytech e da Fórmula, e a gente teve realmente um boom enorme. São cerca de 30, 40 mil pessoas fazendo aula por dia via aplicativo.
Eduardo, você falou aí que o aplicativo teve 10 milhões de pessoas aí acessando. Queria saber como que tem sido da parte dos alunos. Eles têm aderido a essa aula online? Como é que foi a experiência, né? Porque é diferente. Você está ali na academia, você tem um professor pessoalmente te auxiliando. Como é que vocês fizeram esse planejamento para atender esses alunos à distância? A gente aumentou o número de aulas online. Acredito que os alunos estão realizando atividade física. Agora, não é a mesma coisa, não dá. A gente tem 150 mil alunos, entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é manter ele ativo, passando informação, manter o relacionamento com o cliente. E uma das estratégias tem sido muito, não só a comunicação, mas também as aulas online. Tem tido uma participação muito boa, mas a nossa maior preocupação também, quando a gente pensou em abrir o aplicativo, é exatamente para a população como um todo, porque a pessoa que já treina, é mais fácil, né, ela se manter treinando. Então, acho que essa é uma preocupação. A outra, que é muito grande, é a questão do sedentarismo, né? Então, a gente vê como uma oportunidade, num momento um pouco mais à frente, quando essa crise passar, as pessoas estarem preocupadas com essa questão de melhoria da saúde. Se eu perguntar para qualquer ouvinte aqui qual é a melhor forma de você melhorar a tua imunidade, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma resposta bastante comum, que vai ser a resposta de que você, através da atividade física, você consegue melhorar a tua imunidade. E interessante é que, como a China é um país que tem apresentado para a gente algumas informações muito interessantes, porque eles já passaram pelo momento que a gente está passando. Então, as academias já foram retomadas lá, algumas tiveram que voltar a fechar, e o que é interessante é que os operadores da China, Tailândia e Coreia estão falando que muita gente nova tem aparecido com o objetivo de saúde, que foi uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer aqui no Brasil. Então, apesar de toda a crise, dificuldade que a gente está passando, eu enxergo com bons olhos no futuro a população um pouco mais preocupada com a saúde, e talvez a gente consiga, através de tecnologia e das academias, tentar melhorar a qualidade de vida da nossa população, para tentar diminuir esse índice de sedentarismo que é muito grande no Brasil. Agora, é importante também fazer uma pergunta, afinal, você tem uma visão boa de mercado, né? São 100 academias 100 operações em todo o Brasil. Eduardo, como você vê o mercado, principalmente os pequenos empresários, academias de bairro e tudo mais? Como vão sobreviver a este momento? Essa é uma situação complicadíssima. A gente já vê várias operações hoje em dia sendo encerradas em função da crise, e a grande maioria das empresas elas não têm caixa para sobreviver, e a nossa maior preocupação aí, vendo até tendo uma visão da Associação de Academias do Brasil, é que é impossível qualquer tipo de empresa conseguir sobreviver você pensando em 30%, 40% da receita, né? Isso sendo otimista, que é o que a gente tem visto aí nos lugares onde reabriram, e com 100% dos custos. Então, essa é uma situação dramática. Aquelas empresas onde não tiver nenhum fôlego de caixa, possivelmente estão tendo já e vão ter sérias dificuldades de se manter vivo. Então, é muito preocupante. Eduardo, e com relação ao futuro, né? Essa pandemia a gente sabe que vai passar, a gente vai enfrentar esse momento. Como é que você vê o cenário fitness, né? Quais são as mudanças que você espera após toda essa pandemia? Eu sou por otimista por natureza, então, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando, já disse isso anteriormente, acredito que a gente vai superar essa crise, vai ficar mais forte. É claro que a gente vai ter que mudar, assim, tenho falado isso com bastante clareza, é que a gente não vai poder reabrir as academias da mesma forma como a gente fechou, porque o consumidor mudou, vai mudar os hábitos, e mais do que nunca eu acho que a tecnologia vai estar dentro da academia. Então, vai ser uma questão do multi-channel, né? Onde você vai ter que ter uma presença offline e tem que ter uma presença online. Então, você vai ter o serviço oferecido no tijolo, lá na academia, mas vai ter que ter alguma opção, seja via mídias sociais ou um canal no YouTube, de alguma forma. Isso veio para ficar, não vai substituir o presencial, mas vai cada vez mais fortalecer. E muito aquela questão que eu mencionei anteriormente,
da população estar um pouco mais preocupada com a saúde e não ficar preocupada tanto com a estética. Então, acho que isso é uma oportunidade enorme e acho que nunca o profissional de educação física foi tão valorizado e colocado em evidência, mas para a gente estar preparado para receber esse público, a gente tem que mudar o nosso mindset e principalmente aceitar que a demanda da população vai mudar e acho que acredito que isso no final a gente vai sair mais fortalecido. Agora, Eduardo, é importante, né, aproveitar a tua participação no jornal da Rede Alesp. Muita gente, né, está há cerca aí de 40, 50 dias praticamente trancado dentro de casa. Quais as dicas que você pode dar aí para a pessoa fazer o mínimo aí de atividade física possível? A gente vê muita gente nos parques e praças, principalmente aqui na cidade de São Paulo, fazendo atividade física e não respeitando o isolamento social. Qual que é as dicas que você pode dar para quem precisa se exercitar, não consegue ficar parado, e também para aquela pessoa que tem o costume, né, de ser sedentário, para sair nesse momento dessa situação? Acho que tem dicas importantes que podem resolver esse problema. Para quem já é ativo, para quem sempre fez atividade física, você hoje em dia tem inúmeras opções de graça, as lives, via as mídias sociais ou um canal no YouTube, mas sempre procurando um profissional de educação física. É importante salientar isso, até para você ter uma orientação um pouco mais adequada e não pegar informação de qualquer fonte. E a outra, que eu acho que é o mais importante, para aquela pessoa que não vem fazendo atividade física, esse fato de você estar menos ativo, estar muito tempo sentado e sofrendo esse estresse todo mental e psicológico que a gente está passando hoje em dia, procura fazer as suas atividades diárias, no sentido de arrumar a casa, se movimentar, botar uma música, talvez, e dançar um pouco. Faz aquilo que você gosta de fazer, evita o comportamento sedentário. A cada intervalo na televisão, levanta, faz as suas tarefas domésticas, se puder subir escada já é um bom objetivo. Então, tentar se manter ativo de alguma forma, sem pensar em uma atividade física estruturada. Esse não é o momento para você virar uma pessoa, literalmente, um praticante de atividade física pelas restrições. Mas você se movimentar é muito importante para a sua saúde. E, Eduardo, o exercício físico também, Guga citou, né? Isolamento social, tem gente que está 40, 50 dias em casa. Também pode ser uma forma de distrair um pouco a mente, principalmente para o pessoal que está fazendo home office. Pode ser aí, além de uma atividade, claro, que faz bem para o físico, uma atividade para distrair, né? Dar aquela arejada, né? Sem dúvida. A gente classifica o exercício aqui, nesse momento ele vai melhorar a tua saúde como um todo, né, que é combater o sedentarismo. Tem a questão mesmo da imunidade. A recomendação, a gente tem evidência científica hoje, que você deve acumular 30 minutos por dia de intensidade moderada para o exercício. Isso pode ser feito através dessas lives ou com o próprio peso corporal, não precisa de equipamento, não precisa de nada sofisticado. E o terceiro benefício, que é a questão de você combater esse estresse mental. Então, procure fazer alguma coisa que você tenha familiaridade e, principalmente, tente se divertir. Acho que esse é o momento de você tentar dar uma espairecida, tentar cuidar da tua cabeça, até para você poder trabalhar, render bem e tomar as decisões corretas. Então, mais do que nunca, o exercício vai ajudar muito a você combater esse estresse mental. Aí, talvez uma prática de um alongamento, de uma meditação, de um yoga, isso aí, com certeza, corrobora muito para o melhora do teu bem-estar. Eduardo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, prazer estar com vocês. Este foi Eduardo Silveira Neto, gestor e diretor da Rede Bodytech de Academias, que conversou com a gente no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira.